Na escuridão da floresta, um grupo de elfos caçadores vigiava o ambiente, tentando localizar um monstro perigoso pelos seus gritos. Enquanto o grupo se mantinha em alerta, o forasteiro surgiu silenciosamente por trás de um dos guerreiros, pegando todos de surpresa. Com um movimento preciso e veloz, o forasteiro eliminou a criatura reptiliana que espreitava o grupo, salvando o elfo que estava em perigo iminente. Os guerreiros, atonitos com a habilidade do recém-chegado, observaram a cena sem acreditar no que acabaram de presenciar. O elfo, profundamente grato, pediu desculpas pelo tratamento hostil que dispensara anteriormente. Ele reconheceu que o forasteiro salvou sua vida e protegeu a paz da tribo, selando um novo laço de confiança mútua entre eles. Com a confiança dos elfos conquistada, o forasteiro ganhou liberdade para transitar pelo território. O elfo então apresentou sua irmã, que se aproximou timidamente para reforçar uma proposta de casamento feita anteriormente, buscando formalizar a aliança entre eles. A afinidade com os elfos atingiu um novo patamar, desbloqueando recursos valiosos para o forasteiro. Diante da proposta da jovem elfa, ele aceitou o compromisso, selando uma união que prometia fortalecer ainda mais seus laços com toda a tribo. A celebração da união foi grandiosa, com o casal caminhando diante de uma multidão de elfos que os aclamava. O forasteiro colocou o anel no dedo da noiva, oficializando o pacto que transformou sua posição dentro da sociedade élfica. Subitamente, a realidade da celebração foi interrompida por uma perturbação externa. O forasteiro sentiu uma mudança drástica no ambiente, como se o mundo ao seu redor estivesse sendo sobreposto por uma força desconhecida e avassaladora que exigia sua atenção imediata. O forasteiro tentou manter a calma, mas o barulho ensurdecedor e as falhas na estrutura do cenário revelaram que algo muito maior estava em curso. Seus olhos se fixaram em um ponto de luz onde a verdade sobre sua existência parecia prestes a ser revelada. Após o estranho fenômeno que interrompeu a celebração, o forasteiro retornou ao seu treino habitual. Ele desferiu um golpe avassalador que estraçalhou o boneco de madeira, disparando uma notificação global do sistema que o declarou o primeiro jogador a realizar tal feito, garantindo-lhe fama e atributos. Observadores externos ficaram chocados com a demonstração de poder, questionando a identidade do responsável. Eles acreditavam que tal habilidade não deveria existir em uma pessoa comum e iniciaram rapidamente uma análise detalhada sobre a arma utilizada pelo forasteiro. A análise técnica revelou um resultado inesperado e alarmante para os especialistas. A espada, batizada de Resplendor, foi classificada como um item de nível épico, deixando os analistas completamente atonitos diante da raridade e do poder contido no equipamento. A incredulidade tomou conta dos observadores, que não conseguiam compreender como alguém desconhecido possuía tal artefato. A busca pela verdadeira identidade do forasteiro tornou-se uma prioridade, enquanto a comunidade online começou a especular intensamente sobre o guerreiro ferreiro. Enquanto o mundo virtual debatia sua origem, o forasteiro permaneceu focado em seu objetivo. O som metálico de seu trabalho ecoou na forja, marcando o início de uma nova etapa em sua jornada como ferreiro, alheio ao alvoroço externo. O forasteiro continuou seu trabalho na forja, imerso em um calor intenso que fazia o suor escorrer pelo seu corpo. O som rítmico de seu martelo batendo contra o metal ecoou pelo ambiente, marcando o ritmo de sua dedicação inabalável. O eco do metal sendo moldado preencheu o ar, mas algo interrompeu sua concentração profunda. Uma voz familiar surgiu no ambiente, chamando por ele e trazendo uma estranha e inesperada sensação de reencontro que o fez parar o martelo. Ele se virou visivelmente abalado, enquanto suas mãos tremiam diante da presença inesperada. A confusão tomou conta de seus pensamentos ao encarar a figura que surgiu diante dele, desafiando sua compreensão sobre o que era real. A figura à sua frente declara um retorno triunfal, prometendo proteção absoluta. Em um momento de profunda carga emocional, o forasteiro é envolvido por um abraço caloroso, reconhecendo naquela presença a figura de seu pai, que parecia ter retornado para guiá-lo. Contudo, a cena rapidamente se torna perturbadora. O pai, agora envolto em chamas intensas, insiste que ainda está queimando. O forasteiro observa a cena paralisado, sentindo o calor insuportável emanar daquela figura enigmática que se consome diante de seus olhos. O forasteiro desperta subitamente em seu quarto, ofegante e em choque. A visão de seu pai envolto em chamas ainda parece real, deixando-o completamente desorientado e com o coração acelerado após o pesadelo intenso que interrompeu seu descanso. Ainda tentando se recuperar, ele é abordado por um conhecido no saguão do hospital. O homem insiste em falar sobre o jogo Ares, tentando convencer o forasteiro de que suas habilidades únicas como ferreiro seriam a chave para vencer um desafio lendário.
O forasteiro ouve as propostas com ceticismo, enquanto o interlocutor destaca a recompensa milionária em jogo. A insistência do homem em explorar o talento do forasteiro revela uma intenção clara de lucrar com o potencial oculto do jovem, ignorando seu estado emocional. Confuso com a abordagem repentina e pressão, o forasteiro questiona o significado de tudo aquilo. Ele tenta processar a oferta enquanto sua mente ainda está presa às lembranças dolorosas de seu passado e do acidente que mudou sua vida. O homem continua a explicar os detalhes do investimento, mencionando o valor da cápsula e a popularidade crescente do jogo. Ele ignora as hesitações do forasteiro, focado apenas na oportunidade financeira que acredita ter encontrado ao recrutar o jovem artesão. A revelação final atinge o forasteiro. A classe de ferreiro existe em Ares. O homem apela para o orgulho do jovem, lembrando de sua linhagem como filho de um mestre artesão mundialmente famoso, tentando despertar sua antiga paixão. O forasteiro compreende a verdadeira intenção por trás daquela conversa. Ele reflete sobre as cicatrizes deixadas pelo acidente, que mudaram sua vida e sua aparência, tornando-o alguém que prefere se esconder do mundo e evitar qualquer exposição pública. Ele revela sua face marcada, admitindo que nem mesmo para aquele conhecido havia mostrado como se tornou após a tragédia. A vulnerabilidade do momento contrasta com a pressão externa para que ele retorne ativa e aceite o desafio. Sua voz é baixa e carregada de dor ao declarar que não está em condições de tentar nada. O peso de sua realidade física e emocional parece impedir qualquer novo começo no mundo virtual, frustrando as expectativas do interlocutor. O silêncio toma conta do ambiente, pontuado apenas pela respiração pesada do forasteiro, a tensão entre o passado traumático e a possibilidade de um futuro como ferreiro em Ares permanece em suspenso, deixando o futuro de ambos incerto. O forasteiro é assombrado por memórias vívidas do acidente que destruiu sua vida. Ele revive o desespero de tentar salvar seu pai em meio às chamas. Uma cena de dor que ainda persegue cada um de seus pensamentos mais profundos. A tragédia não terminou ali. Seu pai nunca recuperou a consciência após o desastre, e a pobreza extrema da família tornou impossível arcar com os custos médicos necessários para mantê-lo vivo, deixando o forasteiro em uma situação desesperadora. De volta ao presente, o conhecido interrompe seus pensamentos com uma pergunta direta sobre seu passado como ferreiro. Ele exige que o forasteiro ajude nos fundos, forçando-o a confrontar a habilidade que ele tentou esquecer por tanto tempo. Por 10 anos, ele seguiu os passos do pai, forjando metais com aquele mesmo martelo, mas ao tentar retomar o trabalho, o martelo escapa de suas mãos e cai no chão, simbolizando sua incapacidade atual e o trauma que o consome. O forasteiro encara o martelo caído com uma expressão de dor profunda. A simples visão da ferramenta, que antes era o centro de sua vida, agora parece um peso insuportável que ele não consegue mais carregar, refletindo o trauma que paralisou suas mãos. Ele admite sua derrota, confessando que o acidente tirou a força de seu braço direito. Recusando a ajuda do conhecido, o forasteiro insiste que precisa resolver seus problemas sozinho, mesmo que isso signifique enfrentar a miséria e as contas hospitalares acumuladas de seu pai. O conhecido insiste, argumentando que o jogo Ares pode ser a solução financeira definitiva para o tratamento do pai. Ele apela para a antiga paixão do forasteiro pela ferraria, implorando que ele tente, pelo menos uma vez, retomar seu ofício dentro do mundo virtual. Memórias do passado tomam conta de sua mente. O calor das chamas e a lembrança do trabalho de ferreiro o atingem, despertando uma nostalgia dolorosa. O som do metal batendo ecoa em seu coração, reacendendo uma faísca que ele acreditava estar extinta há muito tempo. Impulsionado pelo desejo de honrar o pai e pela necessidade urgente de dinheiro, o forasteiro decide ceder. Ele se conecta ao mundo de Ares, pronto para ouvir novamente o som do metal, buscando uma nova chance de ser o ferreiro que sempre sonhou. O sistema de Ares inicia a criação do personagem. O forasteiro, agora chamado Yun-Sou, sente a energia do jogo envolver seu corpo. Ele observa, surpreso enquanto o sistema analisa seu avatar, preparando para sua nova jornada como ferreiro naquele vasto mundo digital. O sistema de Ares finaliza a análise do avatar de Yun-Sou. Para sua surpresa, as cicatrizes que marcavam seu corpo real desapareceram, e ele sente a força de sua mão retornar completamente. Ele confirma a aparência e aguarda ansiosamente o início de sua jornada. Yun-Soo é transportado para a forja de Len, no território de Bardin. Ao chegar, ele observa um ferreiro local trabalhando com técnicas que considera ineficientes. Sem conseguir se conter, ele critica abertamente o método artesão, desafiando a autoridade do mestre da forja. O ferreiro, irritado com a audácia do forasteiro, exige que ele prove suas palavras. Yun-Soo propõe um acordo: se demonstrar habilidade superior, ele ficará com a espada que forjar.
O mestre aceita o desafio, pronto para punir a arrogância do jovem recém-chegado. Diante da bigorna, Yun-Soo hesita. 3 anos se passaram desde que ele tocou em um martelo pela última vez. Ele teme não conseguir repetir o feito, mas ao sentir o peso da ferramenta, uma sensação familiar desperta sua confiança e ele começa a trabalhar. Yun-Soo mergulha na tarefa, sentindo o calor do metal e o peso do martelo em suas mãos. As memórias do passado se misturam ao presente, reacendendo instintos que ele acreditava perdidos. Com determinação, ele começa a forjar, provando que seu corpo ainda domina a arte. O ferreiro de Len observa o trabalho com ceticismo, esperando uma falha técnica. No entanto, a precisão de Yun-Soo ao refinar o aço o deixa perplexo. Ele percebe que o forasteiro possui uma técnica refinada, capaz de elevar a qualidade do material rapidamente. A noite avança e Yun-Soo não para de martelar, mantendo um ritmo implacável. O mestre ferreiro, exausto e incrédulo, observa o aço atingir o grau Bli. A habilidade demonstrada pelo jovem desafia tudo o que ele conhecia sobre iniciantes no mundo de Ares. Exausto pelo esforço extremo, Yun-Soo finalmente pausa o trabalho. O mestre ferreiro, agora respeitoso, aproxima-se para avaliar a peça e oferecer sua ajuda. O desafio inicial transformou-se em uma colaboração inesperada entre 2 artesãos que compartilham o mesmo talento. Yun-Soo analisa a lâmina que acabou de forjar com extrema atenção. O mestre ferreiro observa o trabalho, visivelmente chocado com a qualidade do item produzido por alguém que deveria ser apenas um iniciante sem experiência prévia no jogo. O mestre ferreiro, perplexo, reconhece o potencial de uma lâmina de grau mágico. Ele desafia Yun-Soo a continuar o trabalho, oferecendo um material raro para que ele possa provar seu verdadeiro valor e elevar ainda mais o nível daquela forja. O mestre ferreiro revela um pedaço de mitril, uma herança de família inestimável. Ele entrega o metal lendário a Yun-Soo, expressando seu desejo de ver a obra-prima que o jovem será capaz de criar com um material tão raro e poderoso. Yun-Soo aceita o desafio e o material sentindo o peso da responsabilidade. Impressionado com a habilidade do rapaz, o mestre ferreiro pede para se tornar seu discípulo, ansioso por aprender os segredos por trás do talento nato que ele demonstrou na forja. Após um mês de trabalho intenso e ininterrupto na forja, Yun-Soo finalmente completa sua criação. Ele exibe a Resplendor, uma espada épica cujas estatísticas superam todas as expectativas de qualidade do sistema, consolidando seu nome como um artesão de elite. A equipe da Blue Ink monitora Yun-Soo com perplexidade através de seus sistemas. Eles não compreendem como um iniciante conseguiu forjar uma arma épica e superar desafios tão rapidamente, mantendo o mistério sobre sua identidade e motivações reais como um foco de frustração. Yun-Soo mantém seus dados pessoais em sigilo absoluto, mesmo ao acessar uma cápsula VIP. Ao chegar aos campos de treinamento, o instrutor Helson o recebe com desdém, subestimando seu nível e questionando abertamente a qualidade de seu equipamento artesanal. Enquanto isso, os analistas da Blue Ink debatem o comportamento anormal de Yun-Soo. Como ele passou um mês inteiro na zona inicial acumulando estatísticas, algo inédito, a equipe decide observar até onde o jovem chegará, deixando seu destino nas mãos da inteligência artificial Ares. Helson continua a zombar de Yun-Soo por carregar uma espada feita à mão, considerando o trabalho de ferreiro algo patético. Mantendo a calma, Yun-Soo declara que encontrou em Ares um lugar onde seu esforço é reconhecido e desafia o instrutor para um teste de dificuldade superior. Yun-Soo demonstra uma confiança inabalável em seu olhar. Irritado com a presunção do iniciante, o instrutor Helson decide propor um teste especial, desenhado para selecionar apenas talentos excepcionais, desafiando o jovem a provar seu valor em um cenário de combate de alta periculosidade. Helson tenta intimidar Yun-Soo, alertando sobre o alto custo do fracasso no teste. Ignorando o desdém do veterano, Yun-Soo exige enfrentar todas as fases de uma vez, até o nível mais alto, forçando o instrutor a liberar o acesso ao desafio extremo. O desafio começa com hordas de goblins rápidos, inimigos conhecidos por serem o pesadelo dos iniciantes. Yun-Soo empunha sua espada épica, cuja qualidade impressionante surpreende os observadores, provando que seu equipamento é vastamente superior a qualquer arma comum disponível no mercado. Um golpe crítico atinge Yun-Soo, testando sua resistência física aumentada pelo treinamento exaustivo na forja. Apesar da dor realista e da surpresa de Helson ao vê-lo sobreviver, Yun-Soo se mantém firme, preparando-se para o perigo real que surge com a chegada de um novo monstro. Sob o efeito de tontura e com a visão reduzida, Yun-Soo luta contra seus limites físicos.
Com um movimento decisivo e preciso, ele desfere um ataque final, encerrando a ameaça imediata e provando que sua determinação supera todas as expectativas negativas de Hellson. Yun-Su derrota o último monstro, provando que sua espada artesanal supera qualquer diferença de nível. Hellson, impressionado com a técnica e a resistência do jovem, finalmente reconhece o talento bruto de Yun-Su e pede desculpas por seu comportamento rude e arrogante anterior. Hellson faz uma proposta surpreendente, convidando Yun-Su a aceitar uma missão de avanço de classe lendária como Lorde Louco. Ele explica a glória e a responsabilidade da posição, mas Yun-Su, fiel à sua vocação de ferreiro, recusa educadamente a oferta de se tornar um cavaleiro. Yun-Su reafirma seu orgulho como ferreiro. Admirado com a convicção do jovem, Hellson entrega uma carta de recomendação para o castelo do Lord Barnes e presenteia Yun-Su com uma armadura antiga, confiando que ele saberá restaurar a glória perdida daquela peça lendária. Com o tutorial concluído e uma nova missão principal em mãos, Yun-Su é desconectado do sistema. De volta à realidade, ele lembra que precisa lidar com suas responsabilidades financeiras imediatas, antes de continuar sua jornada como ferreiro no mundo de Ares. De volta à realidade, Yun-Su enfrenta a pressão das dívidas hospitalares e despesas domésticas. Em uma conversa telefônica, ele discute com um conhecido sobre o potencial lucrativo do jogo, focando na necessidade de utilizar a casa de leilões para transformar seus itens virtuais em dinheiro real. O interlocutor destaca que o mercado de leilões é a chave para o sucesso financeiro, incentivando Yun-Su a vender suas obras-primas. Motivado, Yun-Su decide focar inteiramente em missões e artesanato, ciente de que precisará gerenciar sua resistência física tanto no jogo quanto na vida real. Yun-Su retorna ao mundo virtual e estabelece sua própria loja, batizada como Forja de Yun. Ele avalia seus itens disponíveis, decidindo listar sua primeira espada de teste, uma peça de grau raro, por um valor que ele espera ser justo para o mercado atual. Enquanto explora a vila, Yun-Su recebe uma notificação surpreendente, suas expectativas iniciais, deixando-o atordoado com a quantia recebida, que se traduz em uma soma significativa de dinheiro real para ajudar seu pai. A compra foi realizada pela influente Guilda do Escudo Dourado, conhecida por ser um reduto de ferreiros. O comprador Blum entra em contato com Yun-Su, expressando admiração pela qualidade do artefato e convidando-o para uma possível associação exclusiva com a guilda. Yun-Su fica atordoado ao descobrir que a Guilda do Escudo Dourado possui quase 800 mil seguidores. Ele reflete sobre a importância da atenção no jogo, percebendo que a popularidade de sua própria forja ainda é ínfima, com apenas 82 seguidores registrados. Apesar do sucesso inicial, Yun-Su decide não se apressar em ingressar em nenhuma guilda. Ele acredita que ainda não demonstrou seu verdadeiro potencial como ferreiro e prefere manter sua independência, focando em aprimorar suas habilidades antes de aceitar qualquer parceria formal. Dentro da mansão, o Lorde explica a Yun-Su a delicada situação de um artefato de família. Ele teme que a restauração falhe e o item seja perdido, mas confia que Yun-Su, com sua habilidade única, possa realizar o trabalho que outros especialistas recusaram. Yun-Su examina o arco com atenção, notando detalhes que passaram despercebidos até por ferreiros de alto nível. Ele identifica materiais raros e uma construção peculiar, revelando segredos sobre a origem da peça que deixam o Lorde impressionado com sua percepção aguçada. A conversa confirma que o arco foi um presente feito com materiais de Bardin, validando a maestria de Yun-Su. O Lorde reconhece que encontrou o ferreiro certo para a tarefa, enquanto Yun-Su se prepara para assumir o desafio de restaurar a glória do objeto. O Lorde, impressionado com a perspicácia de Yun-Su, confia a ele a restauração do arco. Ele ordena que seu subordinado Bel se retire imediatamente. Bel obedece, mas sai da sala fervendo de raiva e ressentimento, jurando que um dia fará Yun-Su pagar pela humilhação. Yun-Su detalha os materiais necessários para o trabalho, incluindo chifres de búfalo e tendão de baleia. O sistema confirma que ele desvendou todos os segredos da peça, desbloqueando o método de restauração do Gagun do Mestre Arqueiro, um desafio de nível 60. Enquanto trabalha, Yun-Su recorda momentos de sua infância ao lado do pai. Ele lembra da dedicação necessária para forjar e do carinho com que era tratado, mesmo quando suas mãos se machucavam durante o aprendizado. Essas memórias fortalecem sua determinação em dominar a arte da forja. O pai de Yun-Su, em sua lembrança, enfatiza a importância de sentir os materiais com as próprias mãos. Esse conselho antigo ressoa no presente, guiando Yun-Su enquanto ele se prepara para aplicar toda a sua técnica na restauração do arco do Lorde. Yun-Su mergulha profundamente na restauração do arco, guiado pelas lições de seu pai.
Com uma sincronização quase perfeita com a cápsula, ele sente que suas mãos finalmente possuem a habilidade necessária para forjar com a precisão que o mestre ferreiro exigia. O Lorde entra na oficina e se oferece para ajudar no trabalho exaustivo. Yunsu, embora sinta o peso do esforço prolongado, encontra motivação renovada ao ver o Lorde dedicado a preservar a memória de seu pai através daquele artefato. O Lorde confessa que a semana de trabalho exaustivo foi intensa, mas insiste em continuar. Ele questiona Yunsu sobre sua motivação pessoal, notando a felicidade genuína que o ferreiro demonstra ao lidar com o Gagung, um sentimento de realização que ambos compartilham profundamente. Yunsu confirma que também guarda lembranças queridas ligadas ao seu ofício. A conexão entre os dois se fortalece, transformando a restauração do arco em um elo emocional que transcende a simples tarefa técnica de um ferreiro. Após dias de esforço, Yunsu finaliza a restauração do Gagung do mestre arqueiro. O sistema classifica o item como épico, e o Lorde, visivelmente emocionado ao ver o artefato restaurado, convida Yunsu para testar a arma e reviver a glória do passado. O Lorde celebra a restauração milagrosa e concede a Yunsu uma recompensa de 2.000 de ouro, além de acesso livre à sua forja. Yunsu sente-se aliviado, pois o valor é suficiente para cobrir as despesas de sua próxima jornada e garantir estabilidade financeira. Reconhecendo o talento de Yunsu, o Lorde revela seu passado como espadachim e decide compartilhar a essência de sua esgrima suprema. Ele desafia o ferreiro a treinar intensamente, acreditando que Yunsu possui a disciplina necessária para dominar essa arte secreta e proteger o reino. Um mês se passa enquanto Yunsu se dedica ao treinamento rigoroso de esgrima e à manutenção de equipamentos. Com esforço constante, ele finalmente completa o aprendizado da técnica secreta, superando os desafios impostos pelo Lorde e fortalecendo ainda mais suas habilidades de combate. Com o treinamento concluído, Yunsu se despede do Lorde, sentindo-se totalmente preparado para os desafios que virão. O Lorde deseja boa sorte ao ferreiro e deixa as portas da mansão abertas, caso ele precise de ajuda ou refúgio no futuro. Já fora da mansão, Yunsu organiza seus itens e revisa seu novo equipamento. Ele confia na armadura do Lorde Insano e no Gagung recém-forjado para compensar seu nível baixo. Com o sucesso das vendas na casa de leilões, ele está pronto para sua próxima missão. A notícia da restauração do arco lendário se espalha rapidamente. Jogadores renomados e especialistas do mundo todo ficam perplexos ao ver que Yunsu, um ferreiro de nível 1, alcançou um feito que nem mesmo os melhores do ranking conseguiram realizar com materiais de alta qualidade. A lenda diz que Ares, o deus da guerra, observa as ações dos jogadores. Quando alguém demonstra um talento excepcional, ele concede títulos e classes especiais. O sucesso de Yunsu é visto como um sinal claro de que ele está sendo notado por forças superiores. Com o leilão do arco rendendo uma fortuna, Yunsu decide seguir em frente. Ele parte em direção à lendária Torre dos Ferreiros, um local sagrado para sua profissão. O caminho é longo, mas sua determinação em evoluir como ferreiro o mantém focado no objetivo. Ao chegar na entrada da torre, Yunsu encontra um selo mágico de pedra. Para entrar e treinar, ele precisa superar um desafio peculiar, forjar uma espada capaz de partir a própria fechadura de basalto. O teste avalia não apenas sua técnica, mas sua força bruta. O mestre da Torre dos Ferreiros observa Yunsu com desdém, criticando a ganância dos ferreiros modernos. Ele afirma que ninguém jamais conseguirá romper o selo de basalto, acreditando que o jovem aventureiro falhará miseravelmente em sua tentativa de provar valor. Yunsu mantém a calma e decide forjar uma espada de damasco, aproveitando os recursos ilimitados da forja mágica. Ele sabe que se dominar o método correto, terá uma chance real de superar o desafio imposto pelo mestre da torre. Com um golpe preciso e poderoso, Yunsu consegue quebrar o selo de basalto, deixando o mestre da torre em choque absoluto. A luz intensa revela o sucesso do ferreiro, que caminha vitorioso para fora da forja após o impacto. O mestre da torre, atônito, exclama que o próprio deus da forja parece ter aparecido. A atmosfera no local muda drasticamente, reconhecendo o talento excepcional que Yunsu demonstrou ao realizar o feito que todos consideravam impossível. O mestre da torre observa Yunsu com perplexidade, pois a destruição total da pedra de selamento impediu qualquer medição precisa de sua habilidade. Yunsu, por sua vez, questiona se o ocorrido faz parte de um novo teste inesperado, mantendo-se atento a qualquer sinal de que sua prova ainda não terminou. Um círculo mágico surge no chão, revelando ser um portal de invocação. O mestre entrega seu próprio martelo a Yunsu, surpreendendo o jovem com um gesto que parece carregar um peso maior do que uma simples ferramenta de trabalho, simbolizando uma passagem de bastão inesperada.
Ao receber o martelo de Deng, Yun-Su é subitamente transportado por uma luz mágica intensa para um novo cenário de batalha. O sistema confirma a transição, deixando claro que sua jornada como ferreiro está longe de terminar e que novos desafios exigirão sua maestria técnica. Yun-Su se vê subitamente em meio a um combate real e pede permissão para se juntar à luta. Os outros combatentes ficam surpresos ao ver um novato se oferecendo para enfrentar o perigo iminente que o cerca, sem hesitar diante da ameaça que enfrentam. Sem hesitar, Yun-Su troca sua arma pelo arco Gagun. Ele se prepara para utilizar suas habilidades combinadas de ferreiro e arqueiro para virar o jogo contra os inimigos que pressionam o grupo, confiante na precisão de seu equipamento lendário. Um poderoso guerreiro orc de nível 51 surge no campo de batalha, impondo respeito com sua armadura vermelha. Os combatentes locais reconhecem a ameaça como um inimigo formidável que nunca conseguiram derrotar, sentindo o peso do cerco iminente sobre suas forças. A situação se torna desesperadora, pois os ataques dos soldados não conseguem perfurar a armadura do inimigo. O grupo percebe que, se continuarem lutando daquela maneira, serão exterminados em breve, forçando uma mudança imediata de estratégia para sobreviver ao confronto. Yun-Su assume o comando e ordena que todos recuem para a floresta, formando uma linha defensiva. Ele pede 5 minutos para preparar uma contraofensiva, prometendo que conseguirá encontrar uma forma de superar a resistência daquela armadura impenetrável através de sua técnica. Com o martelo da duplicação de Deng em mãos, Yun-Su sente a confiança necessária para agir. Ele utiliza a habilidade especial do item épico, determinado a criar os recursos necessários para virar o jogo contra o poderoso inimigo que ameaça o grupo. Yun-Su mantém a calma sob pressão enquanto prepara suas flechas especiais. Ele ignora o desespero dos soldados e foca na precisão necessária para perfurar a armadura do guerreiro orc, transformando sua habilidade de ferreiro em uma arma letal no campo de batalha. Com um disparo preciso, Yun-Su libera a energia contida em sua flecha. O impacto é devastador, rompendo a defesa impenetrável do orc e forçando o inimigo a recuar diante da força inesperada do ataque do jovem ferreiro, que agora domina o combate. O guerreiro orc cai derrotado, marcando o sucesso da missão de Yun-Su. O sistema confirma a conclusão da tarefa de nível SS, enquanto os combatentes locais observam o jovem com admiração e gratidão pela virada heroica que ele proporcionou no combate. O capitão Ans agradece Yun-Su pela ajuda crucial, reconhecendo que a vitória era impossível sem ele. Yun-Su aceita o reconhecimento, mas sua mente já se volta para o retorno à Torre dos Ferreiros, questionando como realizar a viagem de volta. Na Torre dos Ferreiros, o clima é de decadência e desespero. Os mestres discutem a necessidade urgente de encontrar um sucessor digno, capaz de empunhar a espada lendária e restaurar a glória perdida da sua antiga arte, que definha com o tempo. Os mestres da torre discutem a antiga profecia sobre um sucessor capaz de restaurar sua arte. Enquanto alguns duvidam, o Sr. Den defende que o forasteiro Yun-Su, que completou o teste sem possuir uma classe, é o candidato ideal para o julgamento da espada lendária. Yun-Su é finalmente convocado para entrar no salão sagrado. Sob o olhar atento dos mestres, ele caminha em direção à espada da profecia, sentindo o peso da responsabilidade e a curiosidade sobre a recompensa que o aguarda após o teste final. O Sr. Den formaliza o direito de Yun-Su desafiar a espada lendária. Contudo, um dos mestres insiste que o sucesso do jovem foi mera sorte, atribuindo seu desempenho excepcional apenas ao equipamento épico que ele utiliza, e não à sua verdadeira habilidade como ferreiro. Desafiado a provar seu valor, Yun-Su se aproxima da espada com determinação inabalável. Ele ignora as provocações sobre sua suposta sorte, mantendo total confiança em suas capacidades técnicas, enquanto se prepara para o momento decisivo que definirá seu futuro na torre. Yun-Su observa os mestres, reconhecendo a grandiosidade de seus títulos, mas reflete que sua própria técnica pode superá-los. Ao tocar a lâmina, ele desencadeia uma reação mágica inesperada que ilumina todo o salão, deixando os presentes atonitos com o fenômeno. A espada reage intensamente ao toque de Yun-Su, confirmando que a profecia finalmente se cumpriu. O salão é tomado por uma energia avassaladora, deixando os mestres em choque ao perceberem que o verdadeiro sucessor surgiu, superando todos os procedimentos tradicionais da guilda. Coulson tenta manipular Yun-Su, oferecendo-lhe o cargo de vice-senhor da torre em troca de obediência. Yun-Su, contudo, mantém sua postura firme e aceita o desafio de um duelo, confiante de que suas habilidades técnicas falarão mais alto do que qualquer promessa vazia. O duelo é formalizado como uma missão de rank 5. Coulson explica que o vencedor será aquele cuja espada resistir ao impacto, e desafia Yun-Su a preparar sua forja até o dia seguinte, duvidando abertamente da capacidade do jovem como lendário deus da forja.
Yunsu reflete sobre a vantagem que sua nova classe divina lhe confere. Ele percebe que, embora Coulson seja um mestre experiente, sua habilidade de personalização divina permite superar qualquer diferença técnica, transformando o que seria uma derrota certa em uma oportunidade de vitória. Coulson recorda seu passado como herdeiro de uma linhagem de ferreiros, marcado pela frustração de ter sido superado por alguém superior. Essa memória moldou sua amargura atual, e ele se prepara para enfrentar o jovem que agora ameaça seu legado na torre. Coulson reflete com amargura sobre a ascensão repentina de Yunsu. Ele despreza a decisão do Sr. Den de acolher um forasteiro, sentindo que seu próprio legado e autoridade estão sendo ameaçados por alguém que surgiu do nada para desafiar sua posição. Yunsu compreende que a forja divina exige trocas equivalentes. Para obter a habilidade de quebra-armas, ele precisa forjar um item de qualidade superior, mesmo sabendo que seus atributos atuais são limitados. Ele se concentra, determinado a superar as expectativas e provar seu valor. O duelo começa no Salão Sagrado. Coulson, confiante, apresenta sua espada de grau único, uma obra-prima forjada com técnicas secretas de sua família. Ele zomba de Yunsu, duvidando que o jovem tenha conseguido criar algo digno em apenas um dia de trabalho. Yunsu revela sua espada personalizada, de rank raro. Os mestres ficam chocados, acreditando que Coulson estava certo sobre a inferioridade do jovem. No entanto, Yunsu demonstra que o valor de uma arma não reside apenas no rank, mas em sua habilidade especial de quebra-armas. O choque toma conta do salão enquanto a habilidade de Yunsu entra em ação. A profecia sobre o deus da forja ecoa na mente dos presentes, sugerindo que o jovem ferreiro está prestes a mudar o destino de todos na torre para sempre. A lenda do deus da forja ecoa como uma profecia antiga, prometendo alguém capaz de romper com a sabedoria convencional. Yunsu, ainda jovem, questionava seu pai sobre a possibilidade de aprender com esse mestre lendário, sem saber que o destino já traçava seu próprio caminho. Yunsu explica que apenas quebrar a espada de Coulson não bastaria para convencer os mestres. Ele revela o esforço necessário para criar a espada quebradora, destacando que a personalização divina exige técnica, ousadia e uma dedicação que poucos possuem para alcançar resultados extraordinários. Diante da prova incontestável de superioridade, Coulson finalmente se curva. O mestre da Torre dos Ferreiros reconhece Yunsu como o verdadeiro deus da forja, prestando respeito ao jovem que superou todas as expectativas e mudou o destino do duelo de forma definitiva. Após a vitória, os mestres da torre entregam a recompensa prometida a Yunsu. Ao abrir o baú, ele se depara com 500 moedas de ouro, o pagamento merecido por seu desempenho excepcional e pelo novo patamar de prestígio que alcançou dentro da organização. O mestre da torre entrega a Yunsu um pergaminho lendário, selando seu reconhecimento oficial como novo deus da forja. Ele incentiva o jovem a explorar o vasto mundo de Ares, onde sua jornada como ferreiro e aventureiro está apenas começando. Fora do jogo, Yunsu compartilha uma bebida com um amigo enquanto discute a urgência de pagar o tratamento médico de seu pai. O amigo sugere que ele busque se aproximar de jogadores influentes para acelerar seu progresso e aumentar seus ganhos financeiros. A comunidade de jogadores está empolvorosa com as notícias sobre Lord, um usuário que alcançou uma classe lendária. Rumores circulam sobre sua façanha impossível de ter derrotado o Rei da Espada Barad, deixando todos os usuários do jogo completamente atônitos. Enquanto o mundo virtual celebra o feito de Lord, Yunsu permanece focado na realidade. Ele olha para o celular, preocupado com as contas hospitalares atrasadas, sabendo que seus ganhos atuais ainda não são suficientes para garantir o tratamento contínuo de seu pai. A pressão aumenta quando Yunsu percebe que precisa de uma solução imediata. Ele encara a tela do dispositivo, determinado a não deixar que o tratamento de seu pai seja interrompido, buscando desesperadamente por qualquer oportunidade de lucro que possa salvar a situação. Yunsu recebe uma notificação urgente confirmando a venda de sua espada artesanal para o lendário Lord. O valor recebido é substancial e traz um alívio imediato, fazendo-o sentir que finalmente encontrou o caminho para garantir o tratamento médico de seu pai. Um jogador agradece efusivamente a Yunsu, revelando que a espada forjada por ele foi a chave para superar o difícil teste de Barad. O reconhecimento do valor real de seu trabalho reforça a convicção de Yunsu sobre seu talento como ferreiro. A notícia se espalha e até o poderoso Rei da Espada Barad mostra surpresa com a qualidade da arma. Yunsu descobre que o próprio Barad agora deseja uma nova espada forjada por ele, abrindo uma oportunidade única de ascensão no jogo. Yunsu processa a informação com incredulidade enquanto encara o dispositivo. O convite para encontrar Barad e forjar uma nova espada é um divisor de águas, e ele percebe que sua jornada como ferreiro lendário está apenas começando a dar frutos.
Com a mente decidida, Yun-Soo foca em seus objetivos futuros. Ele sabe que pode pagar as contas do hospital e, ao mesmo tempo, buscar a forja perdida de sua família. O jovem ferreiro está pronto para enfrentar qualquer desafio que Ares apresentar. Yun-Soo reflete sobre sua situação enquanto encara a realidade. Ele precisa desesperadamente de uma forma de se aproximar do lendário Rei da Espada, Barada, para cumprir seus objetivos e garantir o sustento de sua família através de novas oportunidades. A realidade é dura, pois Yun-Soo descobre que, devido ao seu nível baixo e falta de fama, ele não pode simplesmente solicitar um encontro com Barad. Ele precisa atingir o nível 200 para ter qualquer chance de ser notado pelo monarca. Uma alternativa surge através do torneio de artes marciais de Goyar, realizado anualmente, sendo a única oportunidade para forasteiros se encontrarem com Barad. Yun-Soo recebe a instrução de seguir para o perigoso território de Cassel para participar do evento. Cassel é uma zona de guerra constante contra mortos-vivos, e Yun-Soo entende que este é o local ideal para subir de nível rapidamente e provar seu valor, preparando-se intensamente para o desafio que o aguarda na fronteira do território. Ao chegar, Yun-Soo é recebido como um reforço necessário. O oficial Lander explica que a invasão de mortos-vivos piorou desde que o Sino de Ramas foi destruído, e Yun-Soo então revela sua missão oficial enviada pelo mestre Deng para ajudar na crise. O oficial Lander reforça a necessidade de manter a missão de Yun-Soo em sigilo absoluto. O ferreiro concorda prontamente, ciente de que qualquer vazamento de informações poderia comprometer seus planos de ascensão e o sucesso da operação estratégica em Cassel. A situação na muralha se complica drasticamente com o surgimento repentino de um ghoul colossal. Como o comandante está ocupado defendendo o portão principal, Yun-Soo decide intervir imediatamente para atrair a atenção da criatura e evitar a destruição da fortificação. O impacto do ataque da criatura é devastador, deixando Yun-Soo atordoado e caído no chão. Ele reflete sobre o peso daquela missão, sabendo que o fracasso significaria perder a chance de participar do torneio e arcar com as dívidas hospitalares de seu pai. A visão da forja em chamas traz Yun-Soo de volta à realidade. Ele compreende que não pode se dar ao luxo de desistir agora, pois o jogo Ares é sua única esperança real de mudar sua vida e recuperar o legado de sua família. Apesar de estar ferido e exausto, a determinação de Yun-Soo não vacila. Ele se recusa a aceitar a derrota diante do ghoul colossal, jurando para si mesmo que não permitirá que sua jornada termine de maneira tão trágica e prematura. Sua força de vontade extrema, mesmo com a vida por um fio, desperta uma condição especial no sistema. O jogo reconhece seu potencial latente e concede a ele, temporariamente, a qualificação necessária de um ferreiro divino. Yun-Soo adquire a habilidade Forja de Emergência Divina. Ele tem apenas 20 segundos para criar uma arma, que terá uma duração limitada de 30 segundos. Apesar da restrição severa, essa é a sua única chance de sobreviver ao combate. O tempo começa a correr contra ele, e Yun-Soo seleciona os materiais rapidamente e golpeia a bigorna com fúria, moldando o metal em uma lâmina poderosa sob a pressão iminente do combate que ocorre logo atrás de suas costas. Com a arma recém-forjada em mãos, Yun-Soo se lança contra o ghoul colossal. O impacto é brutal e ele desfere um golpe decisivo, utilizando toda a energia da lâmina para tentar encerrar a ameaça de uma vez por todas. Yun-Soo desperta exausto após o combate intenso. O sistema confirma que ele derrotou o ghoul colossal, garantindo sua sobrevivência e subindo de nível. Cercado pelos soldados da muralha, ele é aclamado como um herói por ter salvado a todos da destruição. O comandante se aproxima de Yun-Soo, visivelmente impressionado com sua habilidade. Yun-Soo explica modestamente que os ghouls são vulneráveis ao poder sagrado, comparando-os a fantasmas, e revela que forjou a arma perfeita para explorar essa fraqueza específica. Lembranças de seu pai surgem enquanto Yun-Soo reflete sobre a criação daquela espada especial. Ele sente um profundo alívio ao perceber que sua técnica de forja funcionou exatamente como planejado, superando as expectativas e provando seu valor como ferreiro. O comandante, reconhecendo o mérito de Yun-Soo, entrega uma recompensa generosa de 2.000 de ouro. Yun-Soo celebra internamente o valor equivalente a 2 milhões de won, enquanto o comandante admite ter subestimado o jovem, tratando-o agora com respeito. O comandante pede desculpas a Yun-Soo e solicita sua ajuda. Ele reconhece o talento excepcional do jovem e revela que precisa de um favor urgente, aproveitando a afinidade máxima que agora compartilham após a batalha na muralha. O comandante explica que sentiu um poder sagrado na espada usada por Yun-Soo durante o combate. Ele acredita que apenas alguém com as habilidades de ferreiro de Yun-Soo seria capaz de realizar a tarefa crucial que ele tem em mente. Yun-Soo hesita, mencionando que precisa partir para o reino de Goyard,
O comandante então revela que o Lorde possui um mineral lendário, oferecendo como recompensa caso Yunsu conserte o sino de ramas, o que atrai imediatamente a atenção do ferreiro. Ao chegarem ao local de armazenamento, Yunsu se depara com os restos do sino de ramas. O objeto não está apenas danificado, mas completamente reduzido a pó, transformando o que seria um simples concerto em um desafio técnico de proporções monumentais. O comandante questiona se Yunsu ainda mantém sua promessa diante da destruição total do artefato. Apesar da gravidade da situação e da complexidade evidente, o jovem ferreiro respira fundo e afirma com convicção que encontrará uma maneira de restaurá-lo. Uma figura imponente interrompe a conversa entre os dois. Trata-se de uma ferreira experiente que, com um olhar severo, declara categoricamente que o sino de ramas é impossível de ser reparado, desafiando abertamente a confiança do jovem diante daquele cenário desolador. A mulher, identificada como Nel, desabafa sobre sua frustração com a antiga guilda. Exausta de tentar corrigir os erros constantes de ferreiros incompetentes, ela decide abandonar o grupo, buscando finalmente um momento de paz longe das falhas e pressões de seus antigos companheiros. Observando as ruínas da cidade, Yunsu reflete sobre a humanidade dos habitantes locais. Ele sente uma responsabilidade crescente, convencido de que o reparo do sino é a única forma de evitar uma tragédia iminente, e volta a examinar os fragmentos com atenção. Nel confronta Yunsu, duvidando de sua habilidade e acusando de ser uma farsa. Embora o comandante tente apaziguar os ânimos, o jovem ferreiro ignora as provocações da mulher e se concentra inteiramente na análise técnica dos fragmentos do sino. Para a perplexidade de Nel, Yunsu recolhe os fragmentos do sino de ramas para seu inventário. Mantendo a calma, ele convida a ferreira a acompanhá-lo, determinado a provar que existe uma solução viável para aquele reparo que todos consideram impossível. Já no ambiente da forja, Yunsu explica que o material dos fragmentos ainda retém o poder sagrado original. Ele propõe derreter tudo para forjar um novo sino, desafiando a descrença de Nel sobre a viabilidade de um trabalho manual tão complexo e arriscado. Yunsu começa a trabalhar o metal com suas próprias mãos, ignorando as críticas constantes de Nel. Enquanto isso, observadores externos monitoram a situação em Cassel, céticos quanto à capacidade de um único jogador realizar um feito tão grandioso durante a atualização do sistema. O sino de ramas emite um som ressonante e poderoso, ecoando por toda a região. A vibração mística afasta as criaturas sombrias que ameaçavam o território, enquanto Yunsu observa o resultado de seu esforço exaustivo com um sorriso de alívio e plena satisfação. Longe dali, os observadores externos assistem à cena em choque absoluto. Eles não conseguem acreditar que o jovem ferreiro tenha realmente concluído o reparo, enquanto Yunsu, visivelmente exausto, desfere o último golpe necessário para consolidar a estrutura do sino.